Olá, eu sou o professor Xavier e esse aqui é o Teodidatas e mais especificamente nós estamos aqui no curso Teodidatas de Grego do Novo Testamento. Esta aqui é a aula 12 do nosso curso. Normalmente eu faço as aulas ao vivo, nós iniciamos no sábado, mudamos para quinta-feira e quinta-feira às 20 horas é o horário das aulas agora, né? Pode ser que haja alguma mudança aí no futuro. Normalmente eu tenho feito as aulas ao vivo, mas essa aula aqui, a aula 12, eu vou ter que deixar gravada e subir para a plataforma. Isso prejudica um pouco a interação. Subir para o YouTube, desculpa, já falo da plataforma também. Isso prejudica um pouco a interação, porque eu não vou conseguir acompanhar em tempo real o chat, né? Até vocês podem ficar à vontade, como eu estou postando como estreia, você pode ficar à vontade para comentar no chat. Os alunos podem interagir por ali. Por que eu estou postando essa aula, deixando ela gravada, né, subindo ela gravada? Porque eu tenho um outro compromisso que eu não tive como adiar nessa quinta, dia 12 de novembro à noite, e eu não quis também deixar sem aula, porque nós já estamos indo para o final do ano em termos de conteúdo, em termos de aula, né? Além dessa aula aqui, nós teremos mais 2 aulas este ano. Tá? Então eu não quis deixar sem o conteúdo, mas apesar de você poder interagir no chat, já que é uma estreia, qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer situação, eu vou pedir que você deixe no comentário do vídeo ou lá na plataforma, tá? Lembrando, para quem estiver chegando agora, né, que todo o material didático do curso está disponível na plataforma da Connect HS, o link está na descrição do vídeo. Basta você fazer um cadastro e você tem a opção de adquirir um certificado de horas complementares. Mas não é obrigatório você adquirir esse certificado. Para você ter acesso ao material didático do curso, você pode ter acesso de forma gratuita na plataforma, tá bom? A apostila, o material escrito e os slides que eu tenho usado aqui nas aulas. Essa, como eu falei, é a nossa aula 12. Nós vamos fazer uma introdução aos pronomes. E o que a gente ainda vai ter neste ano? Nós vamos ter um recesso de 2 semanas em razão de compromissos aí, do professor, e depois nós vamos ter mais 2 aulas, tá bom? Nessas 2 aulas, a aula 13 será sobre uma aplicação prática de preposições, especialmente as preposições ek, ex e eis, né? Ek ou ex, desculpa, e eis. E por fim, isso vai ser a lição 13, a lição 14 será sobre palavras invariáveis, ou as demais palavras invariáveis, porque a gente já estudou as preposições, que são invariáveis. Mas, basicamente, a gente vai se concentrar sobre advérbios e conjunções, né? Uma aula mais panorâmica também. E aí, com isso, quais são os nossos próximos passos do curso? Vamos ter ido até a lição 14. No ano que vem, 2021, vamos iniciar o ano com uma lição de introdução aos verbos, lição 15, introdução aos verbos. E, a partir daí, a nossa lição 16. Na nossa lição 16, nós já vamos iniciar a análise sintática da primeira carta de João. Tá? Nosso objetivo é, nesse primeiro módulo, enquanto aprofundamos alguns outros conceitos mais, fazemos análise sintática do primeiro capítulo, e aí então a gente vai para um segundo módulo, para um segundo estágio do curso, em que nós vamos nos concentrar basicamente em fazer análise sintática e tradução. Análise sintática e tradução do primeiro capítulo. Vamos nos concentrar basicamente em fazer análise sintática e tradução da primeira carta de João, lembrando que o nome do curso é Contemplando o Logos de Deus na primeira carta de João. Tá bom? Mas vamos para a nossa aula, então, para a nossa lição de hoje, introdução aos pronomes. É só uma introdução mesmo, tá? A gente teria muito conteúdo para ver no estudo dos pronomes. Mas eu vou aqui aproveitar o que a gente já estudou, construir em cima do que a gente já estudou e montar uma base, montar uma fundação
sobre a qual você pode construir também o seu conteúdo. Eventualmente, no segundo módulo do curso, a gente retoma alguma coisa dos pronomes na medida ou à medida que for fazendo a análise sintática do restante da primeira carta de João. Eu vou estruturar isso, algum conteúdo teórico, gramatical, no segundo módulo do curso. Mas aqui é só realmente uma fundação sobre a qual você vai poder construir o seu estudo autodidata, né? Com materiais adequados, claro, né? Aí a utilização de um léxico, de dicionários, de uma gramática, é o conteúdo sobre o qual você vai poder construir aqui, tá? Se você não avançar, não construir, só tiver essa noção introdutória, caso esse seja o seu objetivo com o curso também, tá bem. Você já teve essa primeira aproximação aos pronomes e dependendo da intenção que você tenha de aprofundamento, isso será suficiente, tá? Vamos então avançar aqui aos objetivos ou ao objetivo da lição, né? O objetivo dessa aula então é introduzir os pronomes do grego do Novo Testamento, compreender o padrão de formação de alguns tipos de pronomes, essa estrutura sobre a qual você vai poder construir, né? Assim como as flexões dos pronomes, que normalmente seguem as flexões dos adjetivos, tá? Os pronomes normalmente seguem as flexões dos adjetivos, o que significa também que eles podem seguir a flexão do artigo, porque o artigo se flexiona de acordo com os moldes de um tipo de adjetivo, né? Então, a gente vai ver isso aqui especialmente no pronome relativo ros, res, ro, que a gente vai estudar no final da aula. Mas antes de passarmos para o pronome relativo simples, ros, res, ro, e se você lembrar do artigo, você já está notando as semelhanças, né, no nominativo singular aqui, a gente vai passar pelo pronome pessoal, tá? Pronome relativo é quem, que, o qual, a qual, né, ros, res, ro. Claro que isso, quem, o que, qual, o qual, a qual, a gente está falando já da tradução pronta, né? Literalmente, ros, res, ro é o qual, a qual e que. E ros e res pode ser quem também, né? Depende do contexto na tradução, né? O ro é o neutro. Eu já vou falar mais sobre isso no final, tá? Então veja só o seguinte. O pronome, o que é um pronome? Um pronome é uma palavra que representa um nome, né? Representar um nome significa representar um sujeito, representar um adjetivo ou mesmo uma oração, porque a gente tem a retomada de uma ideia, né? O pronome pode retomar uma ideia. Quando isso acontece, no grego, normalmente é o pronome neutro que é usado, né? O pronome é flexionado no neutro, melhor dizendo. Então, por exemplo, eu posso estar pensando aqui no Samuel Farias, que foi o irmão que me fez o convite para auxiliar no estudo de grego lá, um grupo de irmãos do Nordeste, e que por conta disso concebi, né, o curso, algo que eu estava já há muito tempo para fazer. Eu posso mencionar o Samuel Farias, Samuel é um nome próprio, né? Mas, num determinado momento, eu posso substituir o nome Samuel por um pronome. Posso falar em ele. Ele, Samuel, o irmão que, né? Ou melhor, o qual, aí de novo um outro pronome relativo, né? Ele, Samuel, que serviu de inspiração, né? de pontapé inicial, ponto de partida para esse curso. Empreguei dois pronomes aqui, o pronome que ou quem e o pronome ele, e aqui você percebe como os pronomes substituem ou representam um nome, tá? De fato, há muitas formas e muitos contextos diferentes de você substituir nomes ou ideias, ou nomes, nome é tanto sujeito quanto adjetivo, tá? Então, nós temos uma classificação bem ampla dos pronomes, né? Os pronomes podem ser pessoais, possessivos, relativos, definidos, indefinidos, reciprocativos, interrogativos e assim vai, tá? Eu não vou trabalhar todas essas classificações aqui, tá? Até porque quando você começa o estudo dos pronomes, você vai progredindo de forma gradual. É como eu mencionei,
você constrói uma base para poder ir avançando, né? E aí, por exemplo, os pronomes reciprocativos, faltou aqui os reflexivos, né? Por isso é uma lista só exemplificativa, tá? O pronome reflexivo, ele vai, vou deixar o reflexivo no lugar do reciprocativo, ele vai se construir a partir do pronome pessoal, tá? O reciprocativo vai se flexionar seguindo um padrão já existente, né? E assim por diante, tá? Então eu vou dar alguns exemplos aqui para você perceber como que você pode construir esse conhecimento de maneira progressiva, tá? Primeiro, os pronomes são flexionados. O grego é uma língua flexionada, em casos e declinações, né, por declinações e casos. Na situação dos pronomes, obviamente, não se fala em declinação, fala-se em casos, flexão por casos, e aí essa flexão por casos vai seguir padrões que remetem às declinações. Mas a gente já viu que existem palavras variáveis, ou melhor, o adjetivo e o artigo, que seguem padrões que remetem também às declinações, a primeira, a segunda ou a terceira declinação. E aqui com o pronome vai ser a mesma coisa. Então a gente pode pensar a flexão do pronome em termos de, não todos, mas o pessoal ele é um pouquinho diferente, né, o pronome pessoal, mas os demais pronomes a gente pode construir ou pensar em termos de remissão à flexão dos adjetivos e do artigo. Tá? Então, por exemplo, o pronome indefinido polis, polê, polu, polis, polê, poli, desculpa, aqui é o Y, né, sozinho. Polis, polê, poli, que significa muito, né, aí poderia ser muito, muita ou muito neutro, né, só para facilitar aqui. Flexiona-se da mesma forma que o adjetivo megas, megalê, mega, que é grande, né, significa grande. Então, aqui você percebe como é possível estabelecer um padrão entre a flexão dos pronomes e a flexão de adjetivos ou do artigo. Tá? E aqui também, nesse sentido de construir, um acento pode fazer toda a diferença, né? Construir um conhecimento gradual, edificar um castelo de conhecimento dos pronomes. Porque o interrogativo tis, ti, ou tis, ti, né? Pronúncia de gaúcho aqui. O interrogativo tis, ti, quem ou qual, ele tem exatamente a mesma grafia, flexiona-se da mesma maneira que o indefinido tis, ti, algum, alguma, alguém ou algo. Né? A única diferença é o acento. Tá? Um acento pode fazer toda a diferença. Então, se você gravar a flexão de tis, ti, que também se flexiona como um adjetivo, você vai, consequentemente, saber a flexão de tis, ti. Tá? E tis, ti, independentemente de ser interrogativo indefinido, você percebeu que aqui você só tem uma forma masculina e uma forma neutra, diferente daqui que você tem masculino, feminino e neutro, no polis, polê ou poli, ou no megas, megalê, megá. Você tem apenas duas formas aqui, o masculino, que também serve para o feminino, e o neutro, porque esse é um pronome que segue a flexão de um adjetivo biforme. Nós já vimos que os adjetivos biformes têm a mesma forma para o masculino e para o feminino, diferente dos triformes, como é o caso de megas, megalê, megá, que tem três formas, uma para o masculino, uma para o feminino e uma para o neutro. Tá? Então, aqui é o momento da gente ir relacionando o que foi estudado, né, o que já se estudou para trás. Tá? E você vai ter também pronomes compostos. A gente acabou de ver o indefinido tis, ti, que em comparação com o interrogativo tis, ti só perde o acento, né? Todo o restante da flexão vai ser o mesmo. Você tem pronomes compostos. O grego ele é muito pródigo em palavras compostas. Né? Eu tenho mencionei isso especialmente na aula anterior, a aula de introdução às preposições. Na aula que vem eu vou retomar um pouquinho de forma mais estruturada, de forma mais sistematizada desse estudo, dessa menção a palavras compostas. Então, por exemplo, você tem o pronome hostis, hetis, hoti, quem quer que ou que quer que é composto pelo relativo simples, que a gente vai estudar no final da aula,
ros, res. Opa! Faltou um sigma aqui. Relativo simples, ros, res, ro, mais o indefinido tis, ti. Veja aqui, hostes, retis, roti. Aqui o sigma acabou caindo por causa do, provavelmente por causa da vogal longa, tá? Hostes, reti, roti. Então, por isso até que eu acho que devo ter me atrapalhado aqui na digitação. Ros, res, ro. Dá para corrigir aqui, né? Vamos corrigir. E aí depois eu já subo direitinho para a plataforma. Como eu estou fazendo a aula gravada antes, eu não vou precisar subir de novo o slide por causa do erro. Então, relativo simples, ros, res, ro. Mais o indefinido tis, ti. Tá? Uma outra coisa que facilita um pouco o nosso estudo, se é que a gente pode dizer isso, é que o pronome possessivo, aquele pronome que expressa a ideia de posse, né? Meu, teu, seu, nosso, vosso, deles, ou seu também, né? Dele, né? O pronome possessivo, ele normalmente, dele não é pronome possessivo, na verdade, eu estou usando o hebraísmo aqui, usando o genitivo no português, né? O pronome possessivo, meu, seu, teu, meu, teu, seu, ele normalmente, no grego do Novo Testamento, é substituído pelo pronome pessoal no genitivo, tá? Existe o pronome possessivo, ele acontece no Novo Testamento, mas ele acontece muito pouco. Então isso facilita um pouco o nosso estudo nessa análise, nesse estudo mais introdutório, mais amplo, né? A gente pode se esquecer, né? O pronome possessivo, deixar de lado, melhor dizendo, o pronome possessivo, e a gente pode se concentrar no genitivo do pronome pessoal. Então isso significa literalmente que meu será expresso em termos de grego do Novo Testamento como de mim. Claro que você não vai fazer uma tradução literal de mim, né? A tradução literal seria de mim, mas quando você perceber lá a primeira pessoa do singular, o pronome, né, a primeira pessoa do singular no genitivo, você vai traduzir meu. Né? Da mesma maneira, de ti, você traduz por teu, e assim por diante. Aí quando a gente for para flexão do pronome pessoal, que é o que a gente já vai fazer no próximo slide, eu enfatizo isso novamente. Tá? Então, como eu mencionei, aqui a gente vai fazer um estudo introdutório por meio do pronome pessoal e do relativo simples. Esse aqui, ó, o ros, res, ro. Aqui eu fui corrigir e o espírito ficou no lugar errado, né? Vamos ver aqui, vamos tentar arrumar isso. Não. Ih, perdi a fonte. Fui inventar história e acabei me dando mal. E agora, deixa eu tentar corrigir aqui, só um pouquinho. Opa! É melhor eu deixar do jeito que estava. Não, é o 3, isso. Ainda tem esse negócio do teclado. Consegui. Bom, vamos lá. Esse é um estudo introdutório que nós vamos fazer por meio do pronome pessoal e do relativo simples. Aqui, ó, o acento e o espírito vieram para cima do sigma quando eu acrescentei o sigma final aqui. Mas vamos lá. Esse é um estudo introdutório que nós vamos fazer por meio do pronome pessoal e do relativo simples, tá? E nós não vamos acrescentar mais palavras ao vocabulário, nem vamos realizar atividades, tá? Por quê? Porque esse é um momento bem crucial, né? Nós já estamos na lição 12 e os cursos de grego eles tendem a ter um decréscimo aí nos alunos, né? Na quantidade de alunos, eles tendem a ter desistências, isso é natural, com o passar do tempo, tá? Se você está aqui na lição 12, né? Faltando 2 lições de gramática para a gente começar a fazer análise sintática do nosso texto proposto, né, 1 João.
você já chegou muito longe, tá? Você aguentou firme. Pode ser que o seu conhecimento esteja com algumas lacunas, porque tudo vai depender do quanto você se dedicou mesmo, né? A trabalhar o material, a trabalhar as aulas, a trabalhar desde o alfabeto, a pronúncia não é lá tão importante, né? Mas só por conta de você conseguir gravar o alfabeto, conseguir a pronúncia no sentido de você conseguir ler o que está escrito em grego, vocalizando mesmo, né? Você não precisa necessariamente entender, mas você precisa conseguir vocalizar, né, aquilo que está escrito em grego. E aí o estudo dos casos e das declinações, ou das declinações e dos casos, né, como um ponto de partida básico. Aí, claro, o vocabulário é importante, né? Então se você conseguir ter o vocabulário bem presente, mas o vocabulário você vai enriquecendo e você vai dominando à medida que vai praticando. Então quando a gente entrar, e eu fiz questão de dar um vocabulário até aqui que fosse focado em 1 João, então quando a gente entrar no estudo do texto propriamente, e a gente já se familiarizou algumas vezes com o primeiro capítulo, né? Com os exercícios de transliteração e depois com a análise sintática dos substantivos, quando a gente entrar no texto mesmo, você vai fixar melhor o vocabulário, tá? Não adianta também querer estudar vocabulário só decorando palavras soltas. Isso é um método, mas não é o único e talvez não seja nem o mais eficaz, tá? Então aproveite nesse momento para nivelar os seus estudos, caso você precise nivelar alguma coisa, né, voltar, para revisar o que você já sabe. Aproveite essas 2 semanas de recesso que a gente vai ter e, claro, grave, né, memorize, estude o conteúdo dessa lição, especialmente o pronome pessoal, porque você vai ver que caso você já tenha memorizado, caso você domine o artigo, vai ser fácil memorizar, né, gravar o pronome relativo simples, tá bom? Então vamos avançar. Vamos para o pronome pessoal, mais conhecido como eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Então essas aqui são as formas. A gente vai precisar de 3 tabelas diferentes, porque cada pessoa, né, no singular e no plural, com cada um dos casos. Então veja aqui que só nessa tabela aqui nós temos 2, 4, 6, 8. Nós vamos ter 24, não, 24 não, porque aqui aqui não são 8, aqui são 12. Oh, eu fiz a conta errada no material escrito. Então 8, 16 mais 12, 38. É isso? 8, 16, 12. Não é 12, rapaz. Aqui é mais ainda. Só aqui são 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 4. Só aqui são 24. Então aqui são 8. Aqui são 16. 24 mais 16 são 40 formas. Veja que não é pouca coisa. Eu mesmo, na apostila, fiz umas contas lá rápidas e coloquei 24. São 40 formas diferentes, sendo que algumas ainda tem essas formas átonas aqui, né? Então, é bastante coisa. Claro que, especialmente, você vai perceber similaridades entre a primeira e a segunda pessoa. Por exemplo, as terminações são parecidas da primeira para a segunda pessoa. Perceba ali, ó. Especialmente a partir do genitivo, né? Emu, su. Emoi, soi. Emé, sé. E o plural, então, ele é idêntico. Aqui tem... esse epsilon aqui está sobrando, tá? Aqui eu não vou conseguir consertar nesse slide, porque isso aqui é uma imagem, mas eu vou consertar na apostila e vou consertar depois no slide que eu vou subir para a plataforma. Esse epsilon aqui está sobrando, tá? Obviamente não foi isso que foi erro de digitação. Está sobrando e está faltando o espírito. O epsilon entrou no lugar do espírito aqui, tá? Não tem esse epsilon e tem o espírito forte. Mas o eta no plural da primeira pessoa, você troca por um y no plural da segunda pessoa. Percebe? Então, se você gravar a forma do plural da primeira pessoa, você vai
consequentemente, gravar a forma do plural da segunda pessoa. E aqui, o genitivo, né, a terminação ômicron Y, que a gente pronuncia como U, é típica do genitivo. Essa construção com iota, né, na verdade, é típica do dativo, o iota é típico do dativo, aqui ele aparece também, só que junto com o ni. E o emé é típico do acusativo na terceira declinação, né? Então, você percebe que o pronome pessoal aqui, pelo menos na primeira e na segunda pessoa, ele segue um padrão da terceira declinação, mais ou menos, né? Agora, o pronome pessoal na terceira pessoa, você vai ver que ele segue exatamente as terminações, ou muito parecido com as terminações do artigo. Tá? Mas vamos lá. Então, no nominativo singular, ego, daí vem a palavra ego, né? A gente conhece bem ego como sinônimo de eu, então não é difícil gravar o nominativo singular da primeira pessoa. Aí você vai para o genitivo, o dativo e o acusativo. Era como eu estava falando. Você vai ter aquelas terminações típicas desses casos, né? Se você já tem trabalhado os casos, a memorização, estudado lá a parte que a gente estudou, a declinação dos sujeitos, a declinação dos artigos, dos adjetivos e também do artigo, você já identificou essa terminação típica, e aí o que acontece é que o gama vira um mi, né? Nos demais casos. E aí você vai ter emu no genitivo, emoi no dativo e emé no acusativo, tá? A primeira pessoa do singular. Agora o que acontece? Por que nós temos essas formas átonas? Mu, mi, mé. É até engraçado, né? Porque pode acontecer que ele esteja próximo de uma palavra que tenha um acento também no começo, né? E aí, nesse caso, ele vai perder o acento e ele vai seguir a sílaba tônica, né, vai se encaixar na sílaba tônica da palavra seguinte. Tá? Você não precisa focar nessa regra, mas você precisa saber que existe essa forma também. Mu, no caso do genitivo, mi, no caso do dativo, e mé, no caso do acusativo, sem o acento. Tá? Porque ele vai se acoplar à palavra seguinte, né, e aí vai seguir a sílaba tônica da palavra seguinte. Tá? Bom, o plural, remeis, aqui eu não tenho muita dica, né? Mas se você, quer dizer, aquela terminação típica ômicron iota, né? Você tem pelo menos um iota aqui, não ajuda muito. Mas aqui, remon, remin e remas, você já nota também aquele padrão típico das flexões, né? E aqui lembrando que não tem esse epsilon e tem um espírito forte, tá? Remon, bom, dá para eu fazer alguma brincadeira aqui, deixa eu ver. Usando uma caneta eu posso fazer isso aqui e posso desenhar um espírito forte aqui. Deu pro gasto. Não tinha me ocorrido fazer isso em outras oportunidades. E agora como é que eu me livro disso? Boa pergunta, né? Então vou deixar uma apontadora laser, pronto. Então aqui eu apaguei o epsilon, desenhei o espírito forte. Remon, né? Remeis, remon. O ômega ni é uma terminação típica do genitivo plural, como nós temos visto. Remin, o iota é uma terminação típica do dativo. E remas, né? Esse alfa sigma também é uma terminação característica do acusativo. Tá? Então, remeis, remon, remin, remas, o pronome pessoal, a primeira pessoa do plural, né? Genitivo, nominativo, genitivo, dativo e acusativo, respectivamente. Tá bom? Vamos avançar aqui para a segunda pessoa do singular, si, né? Se você fizer uma analogia com o português aí, sigma y, né? Você poderia lembrar do tu, tu, né? Troca o t por um sigma, o y é o equivalente do u, só que aqui a gente tem a pronúncia, o y é equivalente tanto do u quanto do y, né? Aqui a pronúncia é aquela pronúncia mais característica do i, né?
ou na verdade o U, né, aquela coisa do U com trema, do alemão, do francês. Tá? No nominativo singular, si, genitivo, su, e aí você tem a forma átona também, eu já expliquei, né? Então a diferença é que na primeira pessoa a vogal inicial cai na forma átona, e na segunda pessoa só cai o acento mesmo. Tá? Su, o genitivo singular da segunda pessoa, soi, o dativo, e sé, o acusativo. Tá? Aí nós passamos para o plural, você vai notar o que eu já mostrei, que você simplesmente vai trocar, em comparação da primeira com a segunda pessoa, o eta por um y. Tá? Então, gravar uma é gravar as duas. Tá? Remeis, aqui vira rimeis, né? A segunda pessoa do plural do nominativo rimeis, segunda pessoa do plural do genitivo rimon, segunda pessoa do plural do dativo rimim, segunda pessoa do plural do acusativo rimas. Lembrando aquela regrinha que eu mencionei antes, né, ou aquela constatação que eu mencionei antes, do genitivo ser usado no lugar do pronome possessivo. Então, em vez de você encontrar o pronome possessivo meu no Novo Testamento, a maior parte das vezes você vai encontrar o pronome pessoal no genitivo, emu, tá? Ou mu. Então, literalmente é de mim, você vai traduzir por meu. Aqui também, em vez de encontrar o pronome possessivo teu, você vai encontrar de ti, né? E aí você vai traduzir por teu, normalmente, né? Su. E na terceira pessoa, isso aqui também vai acontecer, tá? Só reforçando. Aí a terceira pessoa, como eu estou falando de alguém, né? Não estou falando de mim, nem estou falando para alguém, primeira e segunda pessoa. Como eu estou falando de alguém ou de algo, aí a terceira pessoa ela se flexiona também em gênero. Você vai notar que a primeira e a segunda pessoa não são flexionadas em gênero, não faz sentido, mas a terceira pessoa, o pronome pessoal na terceira pessoa também é flexionado em gênero. Isso acontece no português, né? É eu, tu, ele e ela. Nós, vós, eles, elas. Né? Só que no grego a gente ainda tem a flexão do neutro. Né? Então aqui eu vou simplesmente fazer a leitura na sequência aqui. Então lembrando que é masculino, feminino, neutro, singular, masculino, feminino, neutro, plural, nominativo, genitivo, dativo e acusativo. Tá? Colunas e linhas. E note aqui que se você gravou a terminação do adjetivo, você já tem meio caminho andado, na verdade 90% do caminho andado, para gravar o pronome pessoal na terceira pessoa. Tá? Vamos lá. Autós, aute, autó. Autói, autai, autá. Autu, autes, autu. Auton, auton, auton. Autô, aute, autô. Autóis, autais, autóis. Auton, autem, autó. Autus, autás, autá. Se você lembrar do artigo, né? Você vai perceber que o pronome pessoal termina com a terminação do artigo, à exceção desse sigma aqui, ó. Tá? Lembra do artigo? Roretó, roi raitá. Ó, roretó, tirando esse sigma, né? Roi raitá. Tu, tes, tu, tom, tom, tom. To, te, to, estás, tois. Tom, ten, tó, tus, tas, tá. Ah, e se você lembrou do parabéns a você, né? Você já está cantando na cabeça aí. Eu não vou expor você a esse suplício de me ouvir cantando parabéns a você de novo, né? Mas veja que gravar o artigo é gravar as terminações do pronome pessoal na terceira pessoa, tirando esse sigma aqui no masculino, né? Singular, tá bom? O resto, você vê que tem todas aquelas terminações características, ômega ni no genitivo plural, ou iota subscrito em ômega e em eta no dativo singular, enfim, tá? O ni ali no acusativo masculino e feminino, né? Todas aquelas terminações características dos casos mesmo, em especial do artigo. Tá?
Então aqui não é tão, embora a terceira pessoa do singular, a terceira pessoa, quer dizer, do pronome pessoal, tenha 24 formas, como nós vimos, basta você saber que o radical é out, né? E aí também não é difícil porque essa palavra entrou no português como o prefixo auto, né? Automático é algo que se move por si mesmo, né? E por aí vai. Automóvel é o carro que se move. Automático não, automático é algo que acontece sozinho, né? Automóvel é algo que se move por si mesmo, né? Então, autós vem do grego, significa ele próprio, mais precisamente, né? Mas no Novo Testamento tem esse uso da terceira pessoa, tá? Então não fica difícil gravar o radical, também não, e aí a flexão é a flexão do artigo. Então, na verdade, você já sabe a terceira pessoa se você já sabe o artigo, percebe? Então isso não é muito complicado. E o mesmo vai acontecer quando nós falamos em termos do pronome relativo. Quem, que, o qual, a qual. Tá? O mesmo vai acontecer com relação ao artigo. Se você sabe a terminação, a declinação, ou melhor, a flexão do artigo, você consequentemente sabe a declinação, a flexão do pronome relativo. Quem, que, o qual, a qual. Tá? Vamos ver aqui. Lembrando, tá bom, eu vou cantar. Só para você lembrar, caso você não tenha decorado ainda o artigo, né, memorizado o artigo, vamos cantar. Ro, re, to, roi, rai, ta, tu, tes, tu, tom, 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 to, te, to, estais, tois, tom, ten, to, tus, tas, ta. Não estou cantando o pronome relativo. Se eu cantasse o pronome relativo ia ficar engraçado. Ros, res, ro, roi, rai, ra. Né? Quase o trava-língua do rato roeu a roupa do rei de Roma. Não estou cantando o pronome relativo, cantei o artigo, mas só para você perceber que as terminações são exatamente as mesmas, tirando esse sigma aqui, no nominativo singular, no masculino e no feminino. Tá? Lembrando que o pronome relativo simples, quem, que, o qual, a qual, né? E aí, então, as terminações são... o padrão de flexão é o padrão do artigo, com algumas ressalvas. Né? Quando o artigo começa com o espírito forte, o início com o espírito forte é o mesmo. Tá? Não tem dificuldade nenhuma. Quando o artigo começa com um tal, o tal do artigo vira um espírito forte, como no caso de ros, res e ra aqui, né? E também no restante todo. Não, ros, res começa com... Desculpa. Ros, res, o artigo já começa com um espírito forte. No caso de ro aqui do neutro, né? Que é to no artigo, e aqui vira ro. Ro é ra no neutro aqui, né? No plural, no neutro, no singular. O espírito, o tal do artigo vira um espírito forte no pronome. E aí depois, então, todos os demais casos, né, o tal cai e se transforma num espírito forte. O artigo começa com o espírito forte, né, o artigo, no nominativo singular, feminino, masculino e feminino, e plural masculino e feminino. Né? No neutro ele tem o tal cai já no neutro do nominativo, e o tal cai nas demais formas todas. Tá? E a característica também é que onde o artigo não tem acento, o pronome relativo vai receber o acento. Tá? Então, no artigo masculino nominativo é ro sem acento, ou ro sem acento. Aqui é ros. Além do sigma, que eu já mencionei, nós temos o acento. Né? O acento agudo aqui. Mas nas demais situações em que o artigo já é acentuado, mantém-se o acento, só que o acento vai para cima do espírito. Né? Quando o tal cai ali nas demais formas. Tá bom? De maneira também que, se você perceber, você vai notar o seguinte, a forma do masculino e do feminino plural, roi e rai, ela só difere do artigo para o pronome relativo simples pelo acréscimo de um acento. Né?
de um acento agudo. Tá? Essas formas não são acentuadas no artigo e são acentuadas no pronome relativo. Tá? Essas são as comparações que a gente pode estabelecer com o artigo. Se você tiver aí com a apostila impressa, por exemplo, né, pegue a apostila nas páginas respectivas e compare, coloque lado a lado. Se você tiver aí no computador, pode abrir em duas páginas diferentes, né, em dois arquivos diferentes, a apostila ou o PDF dos slides e fazer essas comparações. Tá bom? Essa, como eu mencionei, era para ser uma aula mais curta, completamos em 40 minutos de aula. Também, sem ser ao vivo, não tem as interações, que são muito boas, tá? As interações na aula sobre a preposição foram muito enriquecedoras, foram muito boas, eu gosto, inclusive, de interagir. Quebra um pouquinho e dificulta um pouquinho para quem assiste a aula depois, gravada, né? Eu reconheço, mas é muito boa essa interação. Então, eu, particularmente, não tenho a intenção de reproduzir esse padrão, de deixar a aula do curso gravada, a não ser que isso seja estritamente necessário, como foi o caso dessa semana. Uma semana absurdamente corrida. Eu tenho 3 eventos online na quarta, na quinta e na sexta, um evento cada dia, mais um evento, um treinamento na quinta à noite, do qual eu vou participar, não vou ministrar, eu vou participar. Então, assim, e ainda continuidade desse treinamento na sexta à noite também, além do evento da ANED com a Nara Júri na sexta-feira às 17 horas. Então foi uma semana muito puxada, está sendo uma semana muito puxada, mas eu não quis deixar o curso sem conteúdo, tá? Mas é como eu falei, a tendência não é eu usar esse formato, eu só usei esse formato quando foi estritamente necessário. Nas aulas, teve 2 aulas lá no começo do curso que eu tive que gravar antes porque eu estava em viagem, mas mesmo assim eu acabei não deixando de produzir a aula, né, e tal. Mas agora os compromissos que eu vou ter, a viagem, os compromissos que eu vou ter na semana que vem, nas 2 próximas semanas, a viagem e um outro compromisso, eles me proíbem de... não vou conseguir fazer isso, tá? Eu teria que deixar a aula preparada antes, deixar gravada antes, e eu realmente não tive perna para fazer isso, né, na verdade. Porque eu estou me organizando para produzir o conteúdo da aula e gravar a aula ao vivo, daí no caso, na própria semana, né? O material não está pronto previamente, eu estou desenvolvendo o material à medida que vamos desenvolvendo o curso, tá? Mas é isso, com relação a essa aula é isso. Espero que você tenha gostado da aula. Não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de compartilhar a aula ou a playlist do curso, ela vai aparecer na tela final, ela está também na descrição do vídeo, né? E não esqueça que você pode pegar o material didático na plataforma da ConnectHS e você pode também ali, se quiser, adquirir um certificado. Lembre também de deixar dúvidas, comentários, etc. Mesmo que você tenha postado no chat da estreia, deixa sua dúvida, o seu comentário, sim, que você quer que eu leia, porque eu não vou conseguir acompanhar o chat da estreia ao vivo, nem isso eu vou conseguir fazer. Deixa sua dúvida ou no comentário no YouTube ou no comentário da aula lá na plataforma. Tá bem? É isso. 2 semanas de recesso. Então nós retomamos as aulas. Vamos ver aqui. 18, 25. 19, 26. 3 de dezembro. Então 3 e 10. Não, 10 de dezembro, professor Xavier. Não faz isso contigo. Deixa eu ver. 19 e 26. Eu não consigo nem mais 2 aulas, é só mais uma mesmo. Eu só vou. Agora que eu estou me dando conta. Se eu quiser dar uma aula no dia 10, eu não vou conseguir. 3 de dezembro será a nossa última aula do ano. E aí, então, só retomando aquele cronograma que eu mencionei no começo. 3 de dezembro, então, vai ser a nossa aula sobre, especialmente a aplicação dos pronomes pessoais eis e ex, né? E aí, pro semestre que vem, a gente vai ter 2 aulas, então, né? A aula 14 e a aula 15,
no semestre que vem sobre as palavras invariáveis, especialmente focando nos advérbios e nas conjunções, e introdução aos verbos. E aí 2 aulas, e aí na aula 16, no começo de 2021, então, se Deus assim permitir, nós iniciamos a análise sintática da primeira carta de João. Tá? Eu já tinha falado na aula anterior, e falei no começo dessa aula aqui, que faríamos o recesso de 2 semanas e teríamos 2 aulas em dezembro. Mas, a rigor, é melhor... Não, peraí. Não. Seria dia 9 que eu não conseguiria dar essa aula. Mas eu vou ter que... Aí eu teria que preparar. Não. Melhor mesmo ficarmos assim. Mais uma aula dia 3, nossa última aula do ano será no dia 3 de dezembro. E aí com isso encerramos o ano e retomamos com 2 aulas de gramática, né, palavras invariáveis e introdução aos verbos. E aí iniciamos ano que vem, se Deus assim permitir, a análise sintática e a tradução da primeira carta de João, começando no verso 1 e vamos avançando. Tá bem? É isso mesmo. Então tá certo. Deus abençoe, um grande abraço, né? Dedique-se aí nessas 2 semanas de intervalo, dedique-se aí nesse final de ano a retomar o conteúdo, a nivelar o seu conhecimento, a revisar o que você já sabe, e eu tenho certeza que você vai ter muito proveito do curso nessa nossa segunda parte, nesse nosso segundo momento, desse primeiro módulo ainda, não é o segundo módulo, né? Mas nesse segundo momento do nosso primeiro módulo, para o qual nós estamos nos encaminhando, que é quando nós vamos realmente fazer a análise sintática de 1 João, começar a análise sintática de 1 João. Tá certo? Um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima.